Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e esse é o Checkmate. Checkmate é um quadro onde o cidadão, as pessoas comuns, se veem numa verdadeira sinuca de bico, onde eles tomam um checkmate da sociedade e têm que se virar pelos seus próprios meios. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como as empresas de abastecimento de água burlaram dados de purificação, ou seja, entregaram água podre dizendo que estavam entregando água boa só para não ter um pouquinho mais de trabalho e não ter que diminuir os lucros. O que aconteceu? Eles mentiram todos os dados e a galera tomou uma água cancerígena achando que era a melhor água do mundo. Inclusive é isso que diz na propaganda da TV. Já faz muitos anos que não é segredo para ninguém que as companhias de distribuição de água, aquela água limpinha que sai da torneira, não têm obrigação de tratar alguns dos componentes que estão contaminando a água, ok? Isso é fato e tem lá na OMS até uma resolução dizendo qual é esse limite. Esse limite é principalmente aplicado a substâncias químicas, a pesticidas, por exemplo, e até a material radiológico, material radioativo, tá? Então, sim, você há alguns anos bebe água contaminada com tudo isso, mas num nível muito baixo. E é obrigação das empresas que vendem essa água tratar e testar e fazer isso tudo certinho e deixar sempre muito claro para a população o que é que está acontecendo com os reservatórios de água. Ok? A maior traição que pode acontecer em termos gerais é essa empresa tratar, ver que a água que está saindo na torneira está muito contaminada, com índices muito perigosos e simplesmente não falar nada para ninguém. Além de não falar nada para ninguém, nenhuma melhoria foi feita. Veja só, hoje a água passa por um tratamento padrão e a empresa lucra muito, mas muitos milhares de reais como um poço sem fundo vendendo essa água cara pra caramba para a população, correto? Se eles tivessem que fazer esse tratamento aí, a margem de lucro deles ia diminuir um pouquinho, não é que ia quebrar a empresa, não. O lucro da empresa ia diminuir um pouquinho, mas ela ia fazer alguns tratamentos alternativos, como UV e outros, até com produtos químicos muito mais modernos. Mas não, além de não tratar a água, eles ainda não contam para você que essa água está contaminada. Segundo o relatório, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem acessar e ler direitinho, não foi só a Sabesp que fez isso não, tá? São várias companhias no Brasil todo que estão sabendo que a água está contaminada a índices muito acima do que o normal e que simplesmente não estão repassando essa informação para a população. Ou seja, eles fazem propagandas, aparecem na TV, fazem algumas até bem emocionantes, dizendo que eles têm a melhor água do mundo, a água pura, do serviço ótimo que eles fazem, mas eles sabem que eles estão te envenenando. Ou seja, eles ainda te motivam a acreditar que aquela água é boa e, no final das contas, estão te envenenando e não estão te deixando nem chance para que você tome providências. Deixa o povo beber água radioativa, deixa o povo beber água cheia de química. Eles literalmente escondem a informação e dessa vez isso foi comprovado. Nossa, e você quer saber o que vai acontecer agora? Nada, eles vão continuar fazendo a mesma coisa que mesmo sendo descobertos e todo mundo vendo o que está acontecendo, absolutamente ninguém vai fazer nada sobre isso. Político, nenhum vai se meter nessa jogada, porque esse não é o ano de auditar uma das maiores empresas de abastecimento de água do mundo. Na verdade, nós temos um dos maiores sistemas de abastecimento de água do mundo. Não é a hora de mexer com ele, não. Porque se uma categoria como essa faz greve, meu chapa, todo mundo no Brasil se ferra. É algo como ter um passe livre para envenenar tudo. A água da criança da escola, a água do hospital, a água que você toma em casa, tanto faz. A gente só precisa vender essa água, lucrar e garantir que a população se sinta segura com meio de propagandas. Não vai ser meia dúzia, 500, 2.000, 7.000, 80.000 pesquisas dizendo que nossa água é podre que vai mudar o nosso jeito de pensar.
Entenda, quando eles omitem essa informação, quando eles não assumem a incompetência ou os níveis enormes de radioatividade e outras coisas cancerígenas que estão na água, eles estão te privando da informação e te privando da reação. Você pode muito bem falar, tá bom, eles não vão fazer porcaria nenhuma, político nenhum vai tentar auditar essa empresa, nenhuma autoridade vai fazer absolutamente nada, eu vou fazer. Só que se você não sabe que a ameaça está ali, se você está sendo enganado, você não vai conseguir reagir a tempo. E provavelmente você, assim como eu e assim como muita gente, está passando alguns anos tomando água contaminada, uma água potencialmente cancerígena. Eu confesso que às vezes eu passei do limite, tá? Muitas vezes eu cheguei aqui e falei, e se um grupo qualquer decidir envenenar as represas, por exemplo? Esses lugares não têm segurança nenhuma. Com certeza esse veneno vai sair na torneira das pessoas e vai criar um apocalipse no Brasil. Eu achava que devia ter um pouco mais de segurança, porque eu já sabia que a OMS deixava muitos níveis altos de componentes químicos passarem pelo tratamento de água, ok? E você deve estar se perguntando agora, falando, você está viajando, Batata, a gente tem um protocolo. Não, não tem nenhum tipo de protocolo para isso. Ok? E se você está achando que é impossível uma substância radioativa cair dentro das reservas de água, é preciso que você vá até lá e veja nos tempos de baixa o tanto de esgoto que cai dentro da água que você bebe, ok? Parte dessa radioatividade vem de remédios, como por exemplo os remédios usados para quimioterapia que as pessoas tomam e depois jogam no esgoto que vai diretamente para a água que você bebe e que a empresa de saneamento não precisa tratar. Eles não tratam remédios, eles não tratam componentes químicos. Se você está assistindo isso de um grande centro, talvez você não saiba muito o que acontece no interior. No interior, nas pequenas cidades, existe muita testagem de água, muita testagem de poço. E aqui, uma das coisas muito fáceis de acontecer é você encontrar alguns poços subterrâneos de mais de 400 metros completamente contaminados de fertilizantes e venenos e coisas usadas em lavoura. E aí você pega essa contaminação que cai diretamente no aquífero Guarani e vê até onde ela chega. Para todos os fins e meios e os 220 milhões de pessoas do Brasil, essa água, esse fertilizante, esses agrotóxicos venenosos não precisam ser purificados, ele não precisa sair da sua água. E você também não tem chance de ir lá e falar, não, tá, eu sei que tem, então eu vou preparar uma filtragem massa aqui em casa, com filtros UV, Não, ninguém vai dizer para você que isso está acontecendo, porque eles mentiram e disseram que está tudo bem. Eles simplesmente pegaram os relatórios de contaminação e esconderam. Tratar a água das pessoas custa dinheiro e diminuiria os lucros da empresa, e vários estudos já foram feitos dizendo que diminuiria o lucro em coisa de tipo 10% para poder ter um sistema de tratamento geral da água. Mas não, para que eu vou diminuir meu lucro em 10%? Imagina. E só para você ter uma noção, quando um cano estoura e aquele mar de água sai pela rua, a empresa não está perdendo absolutamente nada. Ele vai pegar literalmente toda aquela água que saiu na rua e vai repassar nas contas de água da região onde aquele cano estourou para que você pague aquele prejuízo da empresa. No final do período todo, aquela montanha de lucro que eles têm não está sequer prevendo toda essa água perdida que eles mesmos, por conta do sistema caquético deles, deixam vazar pela rua. Ou seja, nós pagamos todas as contas. E se você quiser saber de verdade, esse rateamento para uma melhoria do sistema de purificação de água seria algo que eu pagaria assim numa boa. Seria uma das poucas contas que eu reclamaria no país, se fosse de verdade. Mas não, eles omitem os dados para a gente continuar tomando água cancerígena e eles poderem ganhar um pouquinho sem ter trabalho nenhum. Olha só isso, ácidos aloacéticos, trialometanos, antimônio e várias outras que são classificadas como possivelmente cancerígenas. O cara que escreveu isso e colocou possivelmente
cancerígenas devia receber uma colherinha disso daqui na boca para aí depois contar para a gente se é cancerígeno ou não. Todo mundo sabe que isso daqui é uma máquina de fazer câncer, uma máquina de fazer cadáver. Esses números que eu estou passando para você não são números desde 1970, quando eles começaram a mapear esses cancerígenos na água, não, ok? Esses números são só de 2018 e 2020, tá? No período aí de 2 anos. Só no período de 2 anos, todos esses relatórios foram escondidos. Você conhece alguém que acha que a torneira é um objeto mágico, que você clica nela e a água pura sai? Que não faz a mínima ideia de onde vem essa água, de onde ela é captada e que pode sim ser envenenada e que recebe constantemente quantidades gigantes de material nocivo? Então, sabe o que você faz agora? Você pega esse vídeo aqui e manda para aquela pessoa que acha que a torneira é um objeto mágico. Você acredita que já houveram pessoas aqui no canal Entre Sobrevivencialistas dizendo que jamais tomariam uma água de uma cisterna, como o projeto do lago que a gente fez, porque os peixes transam dentro daquela água? Pois é, na minha opinião, eu acho que aquela água é ainda até melhor do que a água que essas porcarias dessas companhias mandam para minha casa. E eu fico aqui só me lembrando das todas as vezes que eu, em vez de tomar a minha água filtrada, eu enfiei a boca na mangueira ali e tomei água direto da rua. Eu estou deixando aqui embaixo o link da matéria do mapa da água, onde você pode ver se a sua cidade está contaminada também. Eu quero que você coloque aqui o que você pensa. Se você achava que era teoria da conspiração, que a empresa ia esconder os relatórios de contaminação, deixando todo mundo beber água venenosa, não, eles fizeram isso mesmo, está comprovado, e eles disseram que não tem que dar satisfação para ninguém, que eles sabem o que eles estão fazendo, e se saiu água contaminada foram fatos pontuais. Por 2 anos seguidos, de 2018 até 2020. De 2020 em diante, nenhum dado. Afinal de contas, teve a pandemia e muita dessa água não foi sequer testada por conta dos agentes que fazem os testes não poderem sair de casa por causa da Covid. Ou seja, se eles diminuírem ainda mais o nível de purificação da água, a gente nunca vai ficar sabendo e muita gente pode ter passado a quarentena em casa bebendo água muito mais envenenada. Coloca aqui o que você pensa, deixa as suas impressões. Fala também o que é que você faz para purificar a água aí na tua casa, se você tem uma segunda filtragem, se você já investiu nisso, ou se você pretende investir nisso, ou até se você achar que é besteira, que tanto faz você beber aquela água verde lá, que o máximo que pode acontecer é você ter um rabo ou virar o Hulk. Porque tem gente que acha que é legal ficar tomando quimioterapia antes de ficar doente, porque aí já faz uma certa prevenção. Nossa, tem que ser muito burro para pensar assim. Coloca aí as suas impressões. Eu sou o Batata e seu guia de sobrevivente. Checkmate e trate sua água. Mantenha uma boa reserva de água 10 vezes filtrada, que eu acho que é uma das melhores coisas que você pode fazer aí na sua vida. Capte água da chuva, faça você mesmo a sua filtragem, um filtro UV não é muito caro, você acha que tem loja de aquário e pode adaptar muito bem na sua casa. Comece a agir, porque o mundo parece que está agindo literalmente contra você, até em coisas que são extremamente essenciais, como a água. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais.